Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que vocês vão ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, né? Ouvir o áudio no vídeo. E muitas pessoas às vezes me perguntam sobre como ingressar, como iniciar, né? Dentro da magia, como seguir, né, os passos de uma bruxa. Eu falo assim porque toda mulher é uma bruxa em potencial, né? Eu sempre falo que bruxa é uma palavra que às vezes é usada como um termo para xingar ou para tentar ofender alguém, e não é ofensa, muito pelo contrário. Ela representa, para mim é um elogio, né? Toda bruxa é sábia, toda bruxa ela é sensível a ponto de perceber as coisas e tem uma percepção muito aguçada. E muitas vezes as pessoas às vezes falam: ai, mas bruxa não, fada então, bruxa não, né? Tem às vezes algumas pessoas que falam: ah, não, bruxa não, ai, melhor fada, né? Aí eu sempre falei, eu não sei se isso é desde que eu me conheço por gente, não sei se, porque desde quando eu era pequena eu sempre gostei das bruxas, eu nunca consegui entender as bruxas como más, né? Mesmo ainda que eu ouvisse as histórias infantis, mas tinha alguma coisa assim que não sei explicar, que me familiarizava muito com bruxas. Já contei num áudio que eu tinha contato com uma no astral. Claro que eu não sabia, eu era muito criança, mas eu tinha contato com uma. Eu não sei, hoje, adulta, eu não sei traduzir de fato o que era aquilo tudo, né? Imaginação, creio que nem seria tão possível, porque depois eu tive algumas provas de que isso ocorreram de fato, quando eu já era adulta, né? Mas assim, ao meu ver hoje, né, com as lembranças que eu tenho de quando eu era uma criança e eu tinha esse contato, essa coisa, realmente eu não sei muito bem explicar, mas era algo muito bom, muito mágico e sempre foi bom, né? Mas eu não sabia. Então, quando as pessoas falam assim, o que eu posso fazer para ser uma bruxa, para ser iniciada? E como eu falei, toda mulher ela é uma bruxa em potencial porque ela tem um útero, né? Ela mas eu, sei lá, fiz uma cirurgia, não tenho mais. Não, tem. Às vezes tirou o útero, porque uma vez me fizeram essa pergunta, mas e as mulheres que fazem, né? Às vezes precisam tirar, ou, né? Porque, né, fazem a cirurgia e tal. Mas não interessa, simbolicamente ele está lá, né? E o útero, ele é como se fosse o caldeirão dentro da mulher, é a criação, porque o caldeirão para a bruxa representa a criação. É lá onde ela vai criar as alquimias, simbolicamente né, a criatividade. Então, por isso que quando alguém chega assim, um homem chega e fala, eu sou um bruxo, e se intitula como bruxo, já perde-se. Eu não sei, eu posso estar sendo sistemática, vejam bem, isso é uma opinião minha, né? No decorrer do tempo eu fui analisando muitas coisas e também cheguei a muitas conclusões que carrego comigo, né? Mas eu percebo que às vezes homens se intitulam bruxos e isso não existe, né? Homens não são bruxos, não existe a palavra bruxo, né? Eles não têm o útero, não é o útero que
simboliza a mulher, não tem jeito. E o homem, ele pode ser um mago, ele pode ser um sacerdote, ele pode ser o que ele quiser, um feiticeiro, mas não um bruxo, né? Então, aí, quando me perguntam como ser iniciada, como iniciar, claro, existem rituais para iniciar, né? Algumas mulheres, até mesmo alguns homens, eu vejo que o pessoal às vezes, né, faz assim, mas enfim. É como eu falei, isso é um ponto de vista meu, né? Assim, meu e de algumas pessoas que eu conheço, mas não porque eu penso assim também que é isso, né? A gente respeita as opiniões. Então, tô passando o meu parecer do que significa uma bruxa para mim, né? E, na verdade, existe a iniciação no plano físico, né? Que tem todo um processo, um ritual que algumas pessoas fazem, porque as pessoas, o ser humano, ele gosta de ter esse contato físico com as coisas, com os ingredientes, com os banhos, né, com todo aquele ritual, com toda aquele momento magístico, né? Mas, na verdade, eu acho que a iniciação, ela se dá no astral, na vivência. Algumas pessoas, claro, talvez já até nascem com aquela, né, com aquela coisa mais aguçada mesmo, e isso é desenvolvido no decorrer do tempo, né? Para mim, entender o que é uma bruxa, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A minha nona, mãe da minha mãe, né? Minha nona por parte materna, ela era uma senhorinha muito católica. Tanto que os filhos, né? As filhas, todos, ela fez muita questão que fizessem, né? Os filhos fossem para o seminário, ela queria que até se formassem padres e as filhas freiras. Ela tinha essa coisa, né, da religiosidade muito forte, porém ela não ia às missas. Eu lembro que quando eu era pequena, minhas tias iam, eu ia, mas ela não, ela ficava em casa no domingo preparando as coisas, ela não ia. E aí uma vez eu perguntei para ela falou, mas eu não me sinto bem, né? Eu não me sinto bem dentro da igreja, não sei, mas não porque, mas enfim, eu nunca entendi muito bem quando eu era criança. E no decorrer do tempo, né, eu fui entender que é bem provável, né? É outra coisa também que eu não bato o martelo, que eu não afirmo nem deixo de afirmar sobre outras vidas. Eu acredito, mas eu acho que isso é uma particularidade de cada um, da mesma forma que eu acho que religião também é algo particular, né? Eu não acredito nas religiões, tanto que eu tenho a minha, quer dizer, eu tenho a minha, que eu formei, né, com a minha ótica durante o tempo que eu estou aqui vivenciando coisas, observando coisas, né? E a minha nona, ela era muito sábia. Então ela sabia as plantas que curavam, ela sabia fazer coisas assim, remédios caseiros. Ela cozinhava muito bem. Ela plantava, ela tinha uma intimidade com a terra, o jardim dela era perfeito, a horta dela era maravilhosa. Então, assim, eu vejo a minha nona Amália, como uma bruxa. Hoje eu penso, nossa, eu fui criada por um bom tempo por ela. Então eu aprendi tudo com ela. Eu acho que foi essa a minha identificação logo cedo, né? Eu creio que ela tenha trazido isso de outros tempos também, mas claro que as pessoas cobravam muito, e mesmo porque naquela época tudo era pecado, né? Com certeza ela aprendeu com os pais também, né? Que
provavelmente eram muito rígidos e severos, mas na essência dela, ela já tinha essa alma da bruxa, essa alma, né, do contato, da intimidade com a natureza, com a terra, com a grande mãe, com os elementos, porque ela sabia o momento de plantar a semente, de colher, né, as luas, tudo isso, né? Os remédios caseiros que ela fazia eram maravilhosos. Então, para mim, ela nunca pensou em ser ou nunca desejou ser, provavelmente, nunca imaginou que era, mas para mim ela era uma bruxa e ela nunca nem soube o que, né? Talvez nunca nem tenha lido sobre isso ou jamais imaginado que esse procedimento, essa maneira de ela viver, ela era simplesmente uma bruxa, e uma bruxa maravilhosa, né? Então, quando as pessoas me perguntam o que fazer para se tornar uma bruxa, a primeira coisa é observar a natureza, né? Observar a natureza, observar o que você tem. Lógico que quando a gente vive num lugar urbano, né? Igual agora, no momento, eu moro num lugar urbano, mas eu já morei num lugar, quando era criança, num lugar que era o interior, então eu era acostumada com a terra, com o mato, com as árvores, então tem uma diferença um pouco, né? Da pessoa que mora no campo e da pessoa que mora num lugar mais urbano, né? Nós aqui, numa cidade mais urbana, nos adaptamos com coisas mais modernas, com aparelhos eletrônicos, com coisas mais... E que isso também não é errado. Tem gente que fala, não, mas para ser uma bruxa tem que ser daquele jeito. Não necessariamente, né? Através da tecnologia, nós temos muitas facilidades, né? Então, ser uma bruxa é sentir a essência, deixar a intuição levar. Observar, às vezes, né? É muito difícil observar, criar, sentir com a mente barulhenta. Então, uma coisa muito necessária, eu acho que para começar, é aquietar a mente, às vezes parar, pensar, colocar as ideias no lugar e deixar a mente sem pensar em nada. Porque é daí que vem as intuições, é aí que surgem as intuições, é aí que surgem a percepção mais aguçada, né? E é essa conexão com a natureza. Ah, mas eu não gosto de mexer na terra, eu não gosto de mexer com natureza, eu nem gosto de andar no meio do mato, será que eu não consigo ser, né? Se de repente, então eu não posso ser uma bruxa, porque tem gente que não gosta mesmo, né? Enquanto às vezes, sei lá, eu adoro fazer uma trilha, eu adoro me enfiar no meio do mato, embora tenha medo de alguns, eu tenho medo de aranha, por exemplo, né? Então, mas será que por eu ter medo de... Não necessariamente que eu não preciso ter medo, de repente, de pisar numa grama, ou sabe? Isso não vem ao caso. Ou mesmo pessoas que falam, eu não gosto de me enfiar no meio do mato, mas será que então por isso eu não consigo, eu não posso, eu não sou uma bruxa? Não tem nada a ver. Aí é outra coisa, né? A conexão que eu falo é o respeito. Você não precisa se enfiar no meio do mato, tá em contato com aquela coisa toda para respeitar, né? O respeito à natureza, o respeito aos seres vivos, né? Respeitar os animais, não necessariamente também que, então se você não é vegano, você não pode ser uma bruxa. E sendo que tivemos todo um processo, uma educação, uma cultura, não estou dizendo que é certo ou errado, né? Mas muitas pessoas foram criadas dessa maneira e aos poucos vão vai mudando, vai transformando consciências,
E não necessariamente também elas precisam se adequar assim de uma hora para outra, porque senão é ou porque senão não é. Não existe um rótulo, né? Porque esses dias atrás eu ouvi uma pessoa falando que bruxas que são bruxas, né? Que tem sempre o lado radical dos dois lados, que respeitem, tem que respeitar a natureza, e se não respeita, e se come carne, e se não é vegano, não existe, não pode ser uma bruxa, alguém que respeita a natureza. Não é bem assim. Não dá para radicalizar, né? Tudo bem, a consciência ela vai melhorando, né? A gente vai trabalhando isso, desconstruindo alguns padrões endurecidos que foi ensinado há séculos em culturas, mas não necessariamente que precisa cobrar isso de uma hora para outra ou forçar uma situação, né? Claro, é cruel, mas existe todo um processo em volta disso que eu acredito que ainda leva algum tempo, mas não precisa julgar, né? Quem tá, às vezes, quem não é vegano ou quem é ideal que fosse, né? Que a gente comece a respeitar a fundo, né? Não assim só os animais de estimação, né? Entre aspas, mas assim de um modo geral mesmo. Seria interessante que todos tivessem essa consciência. Mas isso leva tempo, mas não é por isso que a fulana vai no mercado, ela compra carne e come carne, nossa. Ela tá errada, ela tem que parar, ela tem que protestar, ela tem que se sentir mal. E não é ela que foi criada. Eu, por exemplo, eu não sou vegana, né? Assim, radicalmente falando. Eu procuro comprar produtos que não... Hoje em dia tem, né, produtos que não sacrificam animais. Quando eu posso comprar, eu compro. Quanto a comer carne, eu não vou mentir, eu fiquei uma época sem comer carne, fiquei por um bom tempo, uns 2 anos, não sei, mais ou menos, vegana mesmo, porque eu não comia nada animal, mas eu não consegui, né? Eu não conseguia e eu voltei. Mas assim, na minha concepção, na minha mente, eu jamais mataria um animal para comer, sabe? Mas vamos supor, eu fazer isso, não, eu não faria, e não estou sendo hipócrita, eu não faria mesmo, mas no caso já está lá, e quando eu vou comprar uma carne, quando eu vou comer uma carne, eu agradeço, né? Aí o pessoal fala, mas é por causa de pessoas como você que existem para vender. Não necessariamente, né? Não é bem assim, né? Eu não vou me culpar, é um processo. Pode ser que daqui a um tempo eu pare. Eu não sou assim uma pessoa que sou carnívora assim em demasia. É de vez em quando, mas eu gosto. Se eu falar que eu não gosto, eu tô mentindo, entendeu? E é isso. Também não por isso eu me sinto vou me culpar, né? E também não acho errado quem é radical para si e não come, eu acho bacana também, eu não acho errado. Mas isso cada qual tem o seu momento. E o que a gente não pode fazer é julgar, apontar, né? Então isso não quer dizer também que deixa de ser uma bruxa ou vai ser uma bruxa, isso não tem nada a ver. Tá? É outra coisa, mas claro que a consciência deve existir. Temos sim que ter, se pudesse, eu já fiz baixo-assinado, vários que me mandaram para não sacrificar animais, sabe? E eu sou a favor de que isso acabe. E é isso, né? Mas a gente sabe que uma grande maioria ainda tem muita coisa, tem muito chão, e aos poucos a gente vai evoluindo, mas o importante é a gente respeitar, né? Respeitar o que é possível, né? O que está em nosso alcance, né? Então é isso,
a primeira coisa, né, que quando eu tento explicar. Quanto às coisas da magia, é algo muito natural, né? A magia dentro do mundo de uma bruxa é muito natural, porque é no dia a dia. Tem coisas que eu faço no dia a dia que eu nem lembro, assim, eu nem me toco, que não é uma coisa que as pessoas fazem normalmente, é uma coisa minha, mas já ficou tão corriqueiro, tão natural, que para mim é uma coisa normal, é um dia comum. Por exemplo, pensamentos, momentos que às vezes me passa algum pensamento ruim, porque eu trabalho muito com a mente, então no astral, e é muito rápido, são segundos, né? Então, por exemplo, às vezes eu sinto aquele arrepio, aquela sensação esquisita de aperto no coração, né? Às vezes a minha filha Ruby, ela fala: ai, não sei, mãe, eu tô com um aperto no coração. E isso a gente acontece, né? Do nada, parece que passa um arzinho, uma nuvem dentro da alma da gente, né? E nesse momento eu paro tudo que eu tô fazendo, eu imagino uma bolha de proteção. Eu já até ensinei a fazer isso, né? Que funciona, né? E quando eu tô com o coração apertado em relação a alguém, eu vou lá e eu imagino essa bolha também. Eu consigo... Antigamente eu precisava... Eu levava um pouco mais de tempo para fazer essa bolha. Hoje é muito rápido. Eu fecho os olhos, eu imagino ela e ela já existe. Acaba existindo. E ela protege, né? Então, daquilo que dá pra gente proteger, porque claro que também existem coisas que não estão ao nosso alcance, né? Mas o que está, pelo menos, tem pessoas que falam: ah, eu tenho uma pessoa assim, ai... Aí a gente fala: ah, estou emanando uma energia positiva. Já fecho os olhos, imagino, é muito automático, eu já fecho os olhos, imagino um gráfico de cura ou de proteção, já lanço para a pessoa, é muito rápido. Mas no começo demora um pouquinho, né, até a gente conseguir desenvolver essa coisa. Mas depois é muito flash, é muito rápido. Aí às vezes a pessoa fala: mas já fez? Sim. Às vezes até a pessoa pensa que, ah, será que fez mesmo? Mas é muito rápido, é muito automático, é muito natural. Isso é com o tempo, né? Para iniciar é só começar a perceber. Claro que existem, como eu falei, existem os rituais que a gente faz, né? No plano físico, não só mental, embora eu trabalhe mais na parte astral mental do que no plano físico. Existem, mas é porque as pessoas, elas gostam de ver, elas entendem mais, elas acreditam mais no que elas veem, né, do que aquilo que está ali no astral, ou pensam que é apenas imaginação, mas funciona da mesma forma. Então é isso, eu queria falar um pouquinho sobre bruxas, né? Quando as pessoas pensam que bruxa precisa estar vestida ou estereotipada de alguma forma, e não precisa. É um modo de vida. E qualquer pessoa pode, mulher principalmente, né? Eu digo, homens têm também como desenvolver para ser um mago, um alquimista, um feiticeiro, da forma que quiser, mas não um bruxo, né? Mas é da mesma maneira, essa conexão também que ele vai ter com tudo que existe no planeta, com os elementos e tudo mais, não é verdade? Então é isso, né? Queria falar um pouquinho a respeito sobre o que é uma bruxa, porque muitas pessoas às vezes acham que é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa muito diferente, e não é. É uma coisa simples, tá bom? Um beijo na alma, até o próximo vídeo.